Eu lembro que tinha um professor de matemática que me chamava muita atenção pela forma como ele utilizava a tecnologia no ensino dele. E eu achava interessante justamente porque ele estava ali chegando na casa dos 60 anos de idade e geralmente os colegas de trabalho dele tinham muito receio com essa questão de tecnologia. Hey teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é como deixar a sua aula mais interessante com a tecnologia. Bom, ter alunos atentos e motivados em sala de aula é sempre um desafio, não é mesmo? Mas com a tecnologia nós podemos ter uma grande ajuda para captar a atenção e o interesse dos nossos alunos. Por isso, no episódio de hoje, eu vou falar sobre um passo a passo de como você pode começar a utilizar a tecnologia a seu favor na hora de ensinar. Quando nós utilizamos a tecnologia, nós temos vários benefícios. Além de termos aulas mais atraentes, nós também melhoramos o nosso relacionamento com os nossos alunos, além de conseguir despertar a curiosidade deles. Porém, quando eu estou falando aqui de tecnologia, eu não estou me referindo apenas àquelas aulas em que a gente leva os nossos alunos para a sala de vídeo ou que a gente leva eles para a sala de informática e, sei lá, deixa eles mexerem aleatoriamente nos computadores. Não é isso. Quando eu falo de tecnologia aqui, eu estou falando de traçarmos objetivos, traçarmos metas dentro do nosso plano de aula e conseguir alcançar esses objetivos por meio da tecnologia. Ou seja, vamos deixar o nosso conteúdo programático mais interessante para os nossos alunos e assim conseguir ter nossos alunos mais participativos em nossas aulas. Mas você deve estar se perguntando por que é tão importante a gente utilizar a tecnologia nas nossas aulas nos dias de hoje. Bom, você já deve ter percebido que essa geração, ela já nasce praticamente conectada a esse novo mundo virtual, não é mesmo? Crianças e jovens têm acesso a essa era digital, então isso já faz parte da realidade deles. Bom, eu ainda me lembro de quando a gente ia entrar na internet, a gente utilizava aquela internet de escada, que muitas vezes deixava a linha telefônica ocupada. Fora que a gente tinha que pensar o dia certo, a hora certa para usar, porque durante a semana a tarifa era muito alta, então tinha que usar talvez só no domingo. E domingo à tarde parece que a internet era ruim porque tinha muita gente conectada, então tinha que usar os horários mais da noite. Então quando ia fazer uma pesquisa para a escola, então, meu Deus do céu, levava o dia inteiro para a gente conseguir fazer uma pesquisa, porque a internet era muito devagar. Você chegou a pegar essa época? Você se lembra dessa época? Então essa nova geração nem faz ideia do que nós passávamos para conseguir as informações que hoje eles conseguem tão facilmente por meio de um celular ou por meio de um tablet, não é mesmo? E isso pode se tornar um desafio para nós professores que muitas vezes nos vemos obrigados, pressionados a nos adaptar a esse grande crescimento e atualização da era digital. Mas aderir a essas ferramentas tecnológicas para utilizá-las em nossas aulas possui muitos benefícios, porque essas ferramentas elas podem facilitar a nossa vida como docentes, além de melhorar a nossa autoestima. Na aula a gente se sente mais confiante e os nossos alunos consequentemente também ficam mais interessados nas nossas aulas. Por isso é muito importante a gente ter sim a mente aberta para se adaptar a essas novas ferramentas tecnológicas e incluí-las no nosso plano de aula. Bom, para você ter uma ideia de como isso funciona bem, eu queria falar para vocês de um caso que eu vivenciei lá na escola que eu trabalhava. Eu lembro que tinha um professor de matemática que me chamava muita atenção pela forma como ele utilizava a tecnologia no ensino dele. E eu achava interessante justamente porque ele estava ali chegando na casa dos 60 anos de idade. E geralmente os colegas de trabalho dele tinham muito receio com essa questão de tecnologia, então eles evitavam mesmo utilizar, mas esse professor não, ele tinha a mente aberta para incluir a tecnologia na aula dele. Então olha só como era o esquema que ele fazia, porque facilitava a vida dele por meio da tecnologia. Então primeiro ele criou com os alunos dele um grupo de WhatsApp. Sim, ele recolheu todos os números de celular dos alunos dele, colocou e criou um grupo de WhatsApp. Só para lembrar vocês que o WhatsApp tem uma ferramenta, ele possui uma modalidade em que a gente consegue criar um grupo e deixar só uma pessoa permitida para falar. Então, no caso, se você criar um grupo, você pode permitir que somente você fale
e que os seus alunos eles fiquem, por assim dizer, silenciados. Eles só vão receber as notificações que você mandar. E de certa forma isso é muito interessante, porque assim evita talvez conflitos entre os alunos, ou que fiquem mandando mensagens que não são relacionadas à nossa aula, talvez até criem algum tipo de conflito, ou fiquem mandando aquelas figurinhas, aquelas coisas de bom dia, boa tarde, boa noite no grupo, que pode atrapalhar o rendimento dos alunos. Então, o professor ele fez isso, ele criou um grupo de WhatsApp com os alunos dele, deixando todos no silencioso e apenas ele falando. Outra coisa que ele fez também foi anotar, fazer uma lista de todos os e-mails dos alunos dele. Então, o que o professor fazia? Quando o professor queria que os alunos resolvessem um exercício específico, às vezes o professor estava na internet, ele encontrou um exercício e ele fez uma adaptação ali no documento do Word mesmo, ou no documento do PowerPoint, ele fazia uma adaptação ali do exercício e ele queria que os alunos resolvessem. Então, em vez dele precisar mandar aquele arquivo para a escola imprimir para depois distribuir na sala de aula, o professor já encaminhava aquele arquivo em formato Word ou aquele arquivo em formato de PDF, ele já encaminhava esse arquivo no grupo do WhatsApp que ele tinha com a turma dele. Então a turma automaticamente recebia aquele exercício e depois o professor mandava um áudio explicando como que deveria ser feito aquele exercício. Então, se era um exercício que ia ser feito para entrega, que ia ser considerado como trabalho, o professor explicava qual era a data que deveria ser entregue, ou se era uma lição de casa. Então, ele mandava um áudio com todas as instruções que os alunos deveriam seguir. E da mesma forma, quando o professor achava talvez um vídeo interessante na internet, que tivesse mais explicações, que tivesse uma explicação adicional daquela matéria que os alunos estavam vendo, o professor encaminhava o link para eles. Quando o professor também encontrava talvez um artigo, um livro que falasse mais sobre o assunto que ele queria trabalhar, então novamente ele enviava o link para seus alunos, tudo ali dentro do grupo do WhatsApp. E aliás, a melhor parte é que quando o professor tinha talvez uma avaliação marcada ou algum evento programado com os alunos, talvez um trabalho, ele mandava ali no grupo as datas. Então ele escrevia, ele deixava tudo por escrito, cronograma de datas, de provas, de trabalho, tudo ali no grupo. E qual que era essa facilidade? Por exemplo, se o professor mandou aquilo no grupo, que talvez se ele não utilizasse a tecnologia, ele teria escrito na lousa ou ele teria falado para os alunos anotarem, talvez um aluno que faltou ficaria sem aquela informação. E talvez chegaria no dia da prova, ele não sabia que tinha uma prova, ou chegaria no dia do trabalho, ele não sabia que tinha um trabalho. Então, quando o professor ele manda no grupo, aquele aluno que talvez teve que faltar por causa de um compromisso médico, ele vai receber também aquela informação. Também não tem mais aquele problema do aluno ficar perdendo a atividade, porque afinal a atividade está ali no celular dele, ficou salvo. Então, o aluno tem aquela atividade. E caso aconteça de um aluno perder a atividade, o que o professor fazia? Ele pedia para esse aluno pegar com os colegas de sala. Então, quando um aluno precisar pegar algum conteúdo que o professor mandou no grupo, mas o aluno perdeu, os colegas poderiam encaminhar aquele arquivo para o colega que perdeu a atividade. Então, é bem simples, ficou muito mais fácil a vida do professor. Ele não ficava mais dependendo da escola, por assim dizer, para imprimir o conteúdo para ele, para mandar para os alunos dele. Não tinha mais aquele problema de aluno perder a atividade. Então, facilitou muito a vida dele ter aquele contato direto com os alunos dele. Então, ele conseguia trabalhar muito mais, a aula dele ficava muito mais produtiva, além dele conseguir mandar conteúdos adicionais, como vídeos, livros, partes de artigos, tudo isso que ele conseguia mandar, talvez fosse algo que ele não conseguiria trazer para dentro de sala de aula. Entende como a vida desse professor ficou muito mais fácil depois que ele conseguiu trazer a tecnologia como uma ferramenta para ajudar a vida dele como docente? Facilitou, não é mesmo? Mas eu sei que muitos professores têm receio de usar a tecnologia, às vezes por medo de não saber utilizar, ou alguns ainda pensam que só de utilizar as metodologias tradicionais já é o suficiente. Eu entendo, porém, como nós já falamos aqui nesse episódio, para essa nova geração, a tecnologia já faz parte da realidade deles. Então é uma coisa que os nossos alunos já utilizam, é uma coisa que eles já têm conhecimento, é uma coisa que eles já dominam. Então quando nós queremos dar aulas mais interessantes com o objetivo de atrair a atenção dos nossos alunos, nós precisamos sim utilizar a tecnologia.
Além de facilitar a nossa vida, nós vamos conseguir a atenção dos nossos alunos e conseguir fazer com que a aprendizagem deles melhore muito mais. Então, se o nosso objetivo é esse, de conseguir o interesse do aluno e melhorar a aprendizagem dele, nós precisamos sim incluir a tecnologia nas nossas aulas. Só para lembrar, o nosso objetivo não é utilizar a tecnologia aleatoriamente ou encher os nossos alunos de recursos tecnológicos de maneira que distraia eles do real objetivo da nossa matéria. Nós queremos utilizar a tecnologia a nosso favor, de modo que o nosso plano de aula fique mais atraente, que o nosso plano de aula consiga atingir o objetivo, que é melhorar o aprendizado do nosso aluno. Por isso, no episódio de hoje, eu vou mostrar um passo a passo de como nós podemos começar a utilizar essa tecnologia a nosso favor, de uma maneira que vai deixar a nossa aula mais atraente, vai despertar a curiosidade dos nossos alunos e deixar eles muito mais participativos em nossas aulas. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse passo a passo, eu queria lembrar que para utilizarmos a tecnologia, não existe um dom para a tecnologia ou não existe uma idade certa para começar a utilizar a tecnologia na sua sala de aula. Eu quero simplificar a sua vida dentro e fora de sala de aula. E para isso, utilizando a tecnologia, você consegue chegar lá. Porque a tecnologia, ela é assim como as demais coisas, que nós precisamos começar a utilizá-la, e conforme nós vamos fazendo isso com frequência, ela vai ficando mais fácil. Então nós precisamos usar vez após vez, aprendendo. Cada vez que a gente usa a tecnologia, a gente aprende cada vez mais, fica mais familiarizado com ela, de uma forma que com o tempo vai se tornar uma coisa mais simples, uma coisa mais fácil para você. Por isso, se você já tem algum, por assim dizer, algum trauma com a tecnologia, não desista, continue, porque conforme nós vamos fazendo, a prática leva à perfeição. Por isso, quanto mais você utilizar, quanto mais você tentar utilizar a tecnologia nas suas aulas, maior vai ser a chance de você conseguir dar uma aula tecnológica com sucesso. Então, lembrando que cada um deve respeitar o seu tempo, tem que ser uma coisa gradual, não se force demais a tentar usar a tecnologia, porque nós sabemos que, de acordo com cada uma das nossas gerações, a gente passou pela tecnologia de uma forma diferente. Então não se exija, não se cobre demais, mantenha a calma e lembre-se que é normal precisar de ajuda. Então você pode pedir ajuda sim para seus familiares, talvez para um filho, ou talvez para algum parente próximo, talvez lá na escola, o secretário, o inspetor. Sempre tem alguém que pode fornecer ajuda perto de você. Então não se limite e peça ajuda sempre que necessário. Agora vamos lá para o nosso passo a passo de como você pode começar a utilizar a tecnologia a seu favor. Então vamos lá, 4 passos para você começar a utilizar a tecnologia agora mesmo. Então o primeiro passo é você estabelecer suas metas e seus objetivos com a tecnologia. Então onde você pretende chegar? A que ponto você pretende utilizar a tecnologia a seu favor? De que forma você pretende fazer isso? Existem várias áreas onde a tecnologia pode nos ajudar. Por isso, você tem que traçar as suas metas e seus objetivos. Também é importante a gente comparar essas metas e objetivos da tecnologia também com as metas e objetivos que a gente já traçou para os nossos alunos. Onde a gente quer que esses alunos cheguem? Qual é o nosso objetivo ensinando essa matéria para os nossos alunos? Com isso, nós vamos conseguir linkar, por assim dizer, nós vamos conseguir unir as estratégias da tecnologia para alcançar os objetivos que temos com os nossos alunos. Então é importante nesse primeiro passo a gente fazer esse planejamento, anotar tudo que a gente tem em mente, tudo que a gente acredita que a tecnologia vai ajudar a gente a facilitar tanto dentro de sala de aula como fora de sala de aula. Então esse é o primeiro passo, fazer o planejamento e também revisar quais são as ferramentas que você já tem, os recursos que você já pode utilizar para começar a utilizar aulas mais tecnológicas. Então nessa primeira parte de planejamento, você precisa rever o que você já tem. Talvez se você já tem acesso ao notebook, que você vai poder levar para dentro de sala de aula, ou se você tem um tablet, um celular. Também nós precisamos ver nesse primeiro passo o que a escola já tem, quais são os recursos que a escola já possui. A escola possui um data show? Não, sim. A escola possui um som, um rádio que pode ser utilizado. Também a gente precisa verificar como que funciona, se a escola tem uma sala de informática, se não tem. Se a escola possui um Wi-Fi que a gente poderia estar utilizando com os nossos alunos dentro de sala de aula, talvez em alguma atividade interativa com eles. Precisamos fazer também
uma verificação de quais alunos possuem esse acesso para a internet, se a maioria possui. Se não possui, a gente precisa pensar também como que os alunos vão conseguir ter esse acesso. A gente precisa verificar se a escola muitas vezes ela fica aberta, ela fica acessível para os alunos. Então a gente pode verificar se os alunos vão poder realizar essa atividade no contraturno, né, no horário que eles vão estar fora da sala de aula, se eles vão poder ir até a escola talvez para acessar a internet e buscar essas informações que a gente está solicitando nessa parte da nossa aula de tecnologia. Então, esse primeiro passo é verificar o seu planejamento, ver as coisas que você já tem, os recursos que você já tem próximo de você e na escola. Certo? Então, esse é o nosso primeiro passo, estabelecer as metas e os objetivos com a tecnologia. O segundo passo é estudar diferentes métodos. Então, a tecnologia é uma coisa que ninguém nasce sabendo, a gente começa a aprender de acordo com o que vão ensinando a gente, ou então, conforme a gente vai, por assim dizer, desbravando a tecnologia. Por isso, é importante a gente estudar diferentes métodos. A gente precisa saber quais são as ferramentas que cada recurso da tecnologia oferece. Então, por exemplo, a gente tem o recurso da rede social, a gente pode estudar métodos, maneiras de utilizar a rede social para ensinar os nossos alunos. A gente pode fazer isso por meio de vídeos, a gente pode gravar vídeos, talvez no Facebook para os nossos alunos, a gente pode gravar vídeos no Instagram ou mandar vídeos no grupo do WhatsApp, igual aquele professor que eu citei no começo desse episódio. A gente pode também fazer atividades escritas dentro dessas comunidades. Por exemplo, o Facebook ele possui uma ferramenta que permite que a gente crie comunidades, por assim dizer, um grupo dentro do Facebook. A gente pode escolher quem são as pessoas que vão entrar nesse grupo. Então a gente pode propor para os nossos alunos que a gente vai criar esse grupo e os nossos alunos vão entrar nessa comunidade. E nessa comunidade a gente pode estabelecer alguns desafios semanais ou mensais e cobrar que os nossos alunos façam essas atividades dentro das redes sociais. Lembrando que as redes sociais já fazem parte da realidade dos nossos alunos, então a maioria dos nossos alunos já tem acesso a essa ferramenta. Por isso é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, é uma ferramenta em que eu consigo muito mais o contato com eles, consigo me aproximar muito mais fácil deles, porque já é uma coisa que eles estão habituados a utilizar, e então fica mais fácil deles conseguirem cumprir esses desafios. Por isso é importante a gente conseguir ter os alunos ali, talvez dentro de uma comunidade no Facebook, se não for possível, a gente criar essas estratégias para conseguir alcançar os nossos alunos por meio da tecnologia. Então a gente pode utilizar o Facebook, podemos utilizar o Instagram. No caso do Instagram, a gente pode postar atividades para os nossos alunos, talvez nos nossos stories, ou talvez a gente pode encaminhar para eles no direct, né, naquela parte que é privado deles, ou a gente pode fazer posts ali no nosso perfil mesmo, com atividades para os alunos irem respondendo nos comentários. Então existem várias estratégias que a gente pode buscar. Por exemplo, outra estratégia bem legal é a gente chamar a atenção para os nossos alunos de séries e filmes que eles costumam ver. A gente pode pedir que eles mudem a legenda e o áudio para inglês e pedir, como um desafio, que eles postem nas redes sociais deles, que eles coloquem o momento, tirem uma foto deles assistindo, ou então que eles tragam pelo menos 5 novas palavras que eles aprenderam vendo um filme ou um seriado em inglês. Existem várias formas de a gente conseguir atrair a atenção dos nossos alunos utilizando a tecnologia. Então a gente pode fazer isso fora de sala de aula, que é o caso na casa dele, onde ele vai ter acesso à rede social, ele vai ter acesso, por exemplo, a uma Netflix. A gente também pode trazer isso dentro de sala de aula, a gente pode trazer vídeos para eles assistirem. Tem alguns sites como a BBC News que traz as notícias do dia de forma reduzida. Trazem pequenos vídeos de mais ou menos 3, 4, 5 minutinhos e eles trazem isso tudo em inglês. Então a gente pode trazer sim essas notícias, talvez até pegar de um site em inglês mesmo, o jornal. Então a gente pode trazer o título do artigo e pedir que os alunos debatam sobre esse assunto, saber quais são as opiniões deles. Então tudo isso a gente pode trazer tanto para dentro como para fora de sala de aula. E claro, eu sempre gosto de estimular a questão dos debates. Então eu gosto de trazer assuntos diferentes, assuntos sobre cultura, assuntos sobre notícias do que está acontecendo agora no mundo e pedir que os alunos me falem a opinião deles sobre esse assunto. Isso é muito importante porque é aquele momento que a gente vai conhecer melhor nossos alunos,
a gente vai ter esses alunos mais interessados na nossa aula e, claro, eles vão estar participando com a opinião deles. Por isso é muito importante a gente estudar diferentes métodos de trazer a tecnologia para dentro de sala de aula. E como que a gente faz isso? Primeira coisa é a gente ter o plano de aula organizado. Depois que você tiver o seu plano de aula pronto, organizado, você vai conseguir estudar qual é a melhor hora de você incluir a tecnologia para os seus alunos aprenderem mais. Então, por exemplo, se você já fez ali a correção da lição de casa, apresentou um novo conteúdo, talvez agora na hora prática, depois que eles fizerem algum exercício escrito, você pode trazer sim algum tema que esteja ligado ali na matéria para o debate dos alunos em inglês. Então você pode trazer um vídeo para eles assistirem e depois debaterem. Você pode trazer fotos, que você pode trazer no seu notebook, você pode trazer no seu tablet, pode trazer no seu celular. Então você pode utilizar o seu notebook, você pode utilizar o seu tablet, pode utilizar o seu celular para trazer fotos que vão mostrar alguma coisa sobre o tema e permitir que os seus alunos deem as opiniões deles sobre esse tema específico. Então é muito interessante quando a gente consegue conciliar a tecnologia com o nosso ensino. A gente precisa sempre ter o nosso plano de aula organizado para a gente conseguir incluir da forma correta. Então a gente não pode estar distraindo nosso aluno o tempo todo com tecnologia, não pode ser uma coisa excessiva que distraia ele a um ponto que ele não entenda qual é o objetivo daquela explicação. Porém, a gente deve utilizar a maior quantidade de recursos que a gente conseguir utilizar, porque isso vai ajudar também na memorização dele, vai ajudar no progresso dele dentro da nossa matéria. Por isso esse ponto é muito importante. Estude tanto os métodos que você vai poder utilizar. Para isso a gente pode fazer pesquisa na internet, tem vários vídeos que também dão outras dicas de como você pode incluir a tecnologia na sua aula. E depois disso, estudar dentro do seu plano de aula qual vai ser o melhor horário, qual vai ser a melhor forma de você incluir essa tecnologia na sua aula, certo? Então esse é o segundo passo. O nosso terceiro passo é estimular os nossos alunos a também utilizarem a tecnologia. E como a gente faz isso? Bom, a maneira mais tradicional que a gente vê nas escolas é os professores sugerirem aquelas apresentações por meio de PowerPoint. Isso é uma coisa mais comum. Porém, a gente pode ir mais além, a gente pode ajudar os nossos alunos a fazer vídeos. Uma coisa que nós podemos utilizar para estimular os nossos alunos na hora de trabalhar com a tecnologia é, por exemplo, a gente pode pedir que os nossos alunos façam um trabalho jornalístico utilizando o inglês e automaticamente utilizando a tecnologia. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando esses temas, esses assuntos do que está acontecendo no mundo, então a gente pode pedir para os alunos fazer um trabalho, dividindo eles em grupo, claro, e pedir que eles façam um trabalho jornalístico, onde vai ter que ter uma pessoa que vai apresentar o assunto e eles vão ter que falar em inglês e eles podem acrescentar talvez legendas, eles podem utilizar vários recursos de filmagem, de fotografia. Então a gente pode ajudá-los a produzir esse vídeo, né, um vídeo curto, e ajudá-los a utilizar mais a tecnologia, a conhecer a tecnologia como uma maneira educativa, porque muitas vezes nossos alunos, eles já conhecem a tecnologia, mas por uma forma mais de lazer. Então a gente pode mostrar para eles como desenvolver esse trabalho de tecnologia também para aprender. Então eles vão ter que buscar saber as notícias do mundo, eles vão ter que buscar na internet, pesquisar, depois eles vão ter que trazer isso para o inglês, então eles vão ter que utilizar a tradução, eles vão ter que utilizar filmagens. A gente pode pedir que eles façam bem modelo padrão, por assim dizer, pode ser sentado numa mesinha narrando os fatos. Claro que a gente não precisa exigir grandes coisas, a gente pode falar para eles que um vídeo curto de 1 a 2 minutos já serve. O importante é eles terem esse estímulo de poder entrar em contato com a tecnologia. Outra coisa também que a gente pode utilizar na hora de estimular nossos alunos a aprender com a tecnologia é, por exemplo, quando nós estamos ensinando aquela questão de rotina em inglês, que muitas vezes a gente utiliza o simple present, né, que é o presente simples, a gente ensina para eles aquela questão de rotina e como funciona a estrutura do simple present. Quando a gente está explicando essa parte, a gente pode sugerir para os nossos alunos trazerem, cada um deles, trazer um vídeo de como é a rotina deles. Pode ser durante a semana, pode ser durante um dia específico. E a gente pode pedir que eles adicionem como se fosse um título em cada pedaço do vídeo. Adicionem um título
contando mais pra gente o que está acontecendo ali naquele momento do vídeo. Então, por exemplo, o café da manhã deles. Então, vamos supor que o aluno ele toma café às 7h30, então vai aparecer, ele vai colocar ali no título I have breakfast at 7:30. Então ele vai conseguir colocar uma narrativa ali e colocando com coisas que acontecem durante o dia dele, como ir para a escola, a hora que ele almoça, o que ele faz à tarde. Isso também é uma maneira interessante, porque quando eles trouxerem esse material, além deles estarem mais motivados, estarem mais estimulados, isso também vai dar uma oportunidade para nós, professores, conhecermos mais sobre a rotina do nosso aluno, como que é a vida dele, como que funciona a rotina dele fora da escola. Então isso também é uma oportunidade para nós nos aproximarmos dos nossos alunos. E claro, para deixar mais interessante, a gente também pode participar de todos esses trabalhos que a gente sugerir para eles. Então a gente pode também trazer um videozinho curto com a nossa rotina, a gente também pode dar um exemplo para eles de como fazer uma filmagem jornalística. Também a gente pode utilizar novamente as redes sociais, pedir que eles postem dentro da comunidade fotos com a legenda do que eles fazem no dia a dia deles. Lembrando, essa legenda sempre em inglês, porque a gente está estimulando eles com o objetivo que aprendam inglês. Então a gente pode utilizar essa tecnologia, essa questão da rede social, também voltada para o lado educacional. Então é muito interessante quando a gente consegue integrar essas duas questões, a questão que eles já têm na realidade deles, a tecnologia, e essa questão da educação, do ensino por meio da tecnologia. Quando a gente une os dois, a gente consegue ter esse aluno mais interessado, mais participativo nas nossas aulas. Então esse é o terceiro ponto, que é estimular os nossos alunos a também utilizar a tecnologia. O quarto passo segue algumas sugestões de como a gente também pode utilizar a tecnologia de uma maneira que facilite a nossa vida como professores. Então, conforme a gente vê aqui o diário de classe, alguns professores conseguem fazer digitado, a gente consegue ter uma tabelinha digitada, e ali tem o nome do aluno, o número dele, tem tudo certinho. Então, muitas vezes a gente vai escrever ali o nome do aluno, pode borrar, a gente pode errar o nome do aluno, porque eles têm sobrenomes às vezes difíceis, sobrenomes diferentes. Então, a gente também pode utilizar essa forma impressa. Claro que a gente precisa consultar a escola se tudo bem a gente colocar essa folhinha impressa. E assim a gente consegue ir validando a questão de notas, de falta deles, de uma forma muito mais organizada, por meio dessas tabelinhas que a gente pode criar no computador com o nome e o número do aluno, e a gente imprime e deixa dentro do nosso diário de classe, porque fica muito mais organizado. A gente também pode criar tabelinhas de uma forma que a gente consiga passar a questão de faltas, a questão de notas, sem precisar ficar escrevendo direto no diário de classe, talvez causar um erro, talvez deixar manchado o nosso diário de classe e ter que começar tudo de novo. Por isso é importante a gente utilizar sempre essas ferramentas para facilitar a nossa vida, principalmente no diário de classe, que costuma ser mais trabalhoso. Algumas secretarias já possuem essas tabelinhas prontas, então é importante você também consultar a secretaria da sua escola. Pode ser que as secretárias já tenham prontas essas tabelinhas e seja só você incluir o nome dos seus alunos e o número deles. Então, por isso é interessante a gente consultar para verificar se a escola permite esse modelo e também se a escola já possui alguma base que você já possa utilizar. Bem interessante. Caso a escola não possua, você digitando ali no Google, você também consegue as tabelinhas para você ir acrescentando, poder imprimir e utilizar no seu diário de classe. Outra sugestão é fazer exatamente o que aquele professor que eu citei no começo desse episódio ele fez. Criar grupos de WhatsApp com seus alunos. Tem duas ferramentas que é possível, que é o WhatsApp e o Telegram. As duas ferramentas permitem que você crie grupos e deixe os alunos silenciados, e dessa forma você consegue encaminhar arquivos, você consegue encaminhar talvez um exercício que você quer que eles estudem. Muitas vezes eu fazia o resumo da minha prova, eu não fazia, claro, eu não citava quais seriam as questões que iam cair na minha prova, mas eu fazia um resuminho de mais ou menos o que eles tinham que estudar, o que eles tinham que ver mais. Então, quando eu precisava passar para eles, eu encaminhava no grupo do WhatsApp e facilitava muito, porque aí os meus alunos, eles não precisavam estudar a apostila inteira, eles estudavam mais especificamente o que eu considerava importante. Então, eles conseguiam estudar uma coisa mais específica e assim eles conseguiam ter uma memorização muito melhor do conteúdo que ia cair naquela prova. Então o WhatsApp é uma ferramenta sensacional, ele permite mandar áudio, então você pode mandar
Sempre que você quiser mandar algum arquivo para os seus alunos, você pode mandar as instruções em forma de áudio, você não precisa ficar escrevendo. Ou se você quiser mandar algum cronograma, você pode escrever o cronograma, você pode mandar uma foto, talvez, do cronograma que você fez na sua casa, no seu computador, mandar para os seus alunos, porque assim eles também conseguem acompanhar quando vai ser a prova, que dia vai ter trabalho, o trabalho é tema de quê. Tudo isso a gente pode mandar para eles no WhatsApp, que é uma coisa simples e que eles não vão perder, né? Porque às vezes o impresso eles acabam perdendo, acaba rasgando, acaba molhando. No WhatsApp não tem esse problema, já está lá. E se eles perderem, outros colegas podem encaminhar novamente para eles. Então é uma ferramenta muito prática nesse momento de encaminhar exercícios, encaminhar resumos, passar instruções para os nossos alunos. Então é uma sugestão que fica em aberto. Então, caso você não tenha muita habilidade com o WhatsApp, comece a conhecer melhor essa ferramenta, porque com certeza ela vai facilitar a sua vida na hora de ensinar. Outra sugestão é a gente estimular os nossos alunos a fazerem coisas fora de sala de aula. Então, por exemplo, no nosso caso do inglês, é muito importante que o aluno ele desenvolva esse hábito de leitura, porque quanto mais ele lê coisas, textos, contos em inglês, mais ele vai começar a se habituar, mais familiarizado ele vai estar com o inglês. Por isso a gente pode encaminhar no e-mail deles, ou novamente no WhatsApp, ou no Telegram, a gente pode encaminhar para eles esses livros digitais. Tem muitos sites que oferecem livros gratuitos que a gente pode ler na plataforma digital mesmo. Então o aluno vai poder ler no celular dele, no tablet, no notebook, no computador da casa dele. Ele vai ter acesso a essa leitura. E assim a gente pode desenvolver exercícios para verificar como que está o andamento deles com relação, por exemplo, à leitura. Então, se você encaminhar para os seus alunos um livro ou um conto, eu gosto bastante de encaminhar os contos, que são leituras menores. Então, na próxima aula, eu costumo trabalhar com eles uma interpretação de texto, eu faço algumas perguntas, eu pergunto o que eles acharam do personagem, novamente criando aquele ambiente de debate, perguntando sobre a opinião deles, perguntando o que eles fariam diferente se eles fossem aquele personagem, se eles concordam com a opinião do personagem, se eles também pensam assim, se eles entenderam qual foi a moral daquela história. Então é uma coisa interessante a gente também estimular o aluno, o aprendizado dele fora da sala de aula. E a gente consegue fazer isso por meio da tecnologia. Então a gente pode encaminhar livros para eles, a gente pode encaminhar talvez uma música e pedir que eles busquem ver a tradução. E quando a gente chegar na sala, a gente pode perguntar o que eles acharam da música, se eles acham que é uma música com gênero romântico ou se é com gênero mais amigável, o que eles acham que quer dizer a história daquela música, de onde eles acham que surgiu o termo que apareceu ali naquela música. Então a gente consegue encaminhar vários arquivos para os nossos alunos e conseguir ter esse feedback depois em sala de aula. Então, coisas que eu sugiro que envie livros, músicas. A gente consegue também enviar algumas atividades em imagem que a gente consegue encontrar na internet. Tem algumas explicações também que tem resuminhos na internet, a gente pode encaminhar para eles e depois, claro, trabalhar em sala de aula, porque talvez seja uma forma mais fácil de ajudar na memorização do seu aluno. A gente vai ajudar ele a memorizar mesmo quando ele não está dentro de sala de aula. Então é bem prático a gente utilizar essa questão da tecnologia a nosso favor para ajudar o aluno a aprender fora de sala de aula. Outra coisa interessante é a gente utilizar os aplicativos. Então, se você nunca utilizou um aplicativo de ensino de inglês, tente baixar alguns no seu celular, conheça quais são os aplicativos. Tem alguns muito famosos, como por exemplo o Duolingo. A gente pode baixar e ver como é que funciona esse aplicativo, ver quais são as etapas dele e talvez sugerir para os nossos alunos baixarem também os aplicativos para eles poderem treinar em casa, poderem estar mais familiarizados com o idioma de inglês. Então assim a matéria vai ficar mais fácil para eles, vai ficar mais fácil para a gente ensinar, vai ficar mais fácil para eles entenderem o que a gente está ensinando. Então a gente pode pedir que eles baixem os aplicativos no celular e também a gente pode sugerir para eles que eles mudem a configuração do celular deles para inglês. O idioma do celular deles vai ficar em inglês e dessa forma, assim como muitos já utilizam isso no videogame, eles também podem utilizar no celular uma forma de aprender mais vocabulário em inglês por trocar o idioma do celular deles para inglês. Porque assim, tudo que aparecer na telinha do celular deles vai aparecer em inglês. Então eles vão ver, por exemplo, no Instagram, tudo que eles verem lá vai estar em inglês, eles vão aprender como que se fala tais palavras em inglês.
Então é bem interessante a gente trabalhar essa questão também do celular do nosso aluno, né? A gente pedir que eles baixem o aplicativo, pedir que eles mudem a configuração. Então isso serve de ajuda para o nosso aluno, para ele memorizar, para ele aprender, mesmo quando não está ali com a gente, mesmo quando ele não está pessoalmente com a gente, ele vai continuar aprendendo e o desenvolvimento dele vai ser muito melhor. E claro, a gente também ter esses aplicativos no nosso celular também vai ajudar a estarmos sempre estimulados, a gente vai estar sempre atualizado com novas palavras, a gente também vai estar sempre buscando mais conhecimento por meio desses aplicativos, também de colocar o nosso celular nessa configuração em inglês, a gente também vai ficar mais habituado a essas palavras. Por isso é importante nós professores também estudarmos o método, a gente também aplicar o método na nossa rotina, aplicar na nossa vida, porque assim a gente consegue ensinar de uma forma muito mais eficaz. Então aqui a gente viu esses 4 passos bem simples que a gente pode começar a utilizar a tecnologia a nosso favor e deixar o nosso plano de aula muito mais simples, fazer com que nossos alunos aprendam e fazer com que eles fiquem interessados, participativos. Então isso também vai nos ajudar a ter mais tempo, porque a tecnologia, ela facilita as coisas pra gente, ela deixa de uma forma mais simples e nos ajuda a poupar tempo. Então quando nós utilizamos a tecnologia a nosso favor, nós conseguimos dar aulas mais atraentes e alcançar o nosso objetivo, que é melhorar o aprendizado do nosso aluno. Então esse foi o tema do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!